Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série de análise de painel público. E o painel de hoje é o painel do raio-x do governo federal, desenvolvido aí pelo Ministério da Economia. Então, vou compartilhar a tela e vamos começar a nossa análise. Então hoje nós vamos entrar aqui em detalhes e falar do painel de raio-x. É um painel do Ministério da Economia, cujo objetivo aqui é apresentar dados da administração pública federal. Veja que aqui na parte superior possui alguns menus, que à medida que nós formos navegar aqui e clicar, ele vai direcionando para a página correspondente. As informações estão uma abaixo da outra, então eu vou voltar aqui para a primeira opção, que se chama orçamento primário, e apresentar aqui as informações abaixo. Antes disso, eu vou voltar aqui um pouquinho para a tela principal e falar aqui sobre o painel de raio-x. E aqui tem um texto bem explicativo. Seja bem-vindo ao painel de raio-x, uma ferramenta gerencial em desenvolvimento pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que tem o objetivo de fornecer o acompanhamento da gestão pública, do seu aprimoramento por meio do uso de dados e informações, além de impulsionar o fortalecimento dos sistemas estruturadores do governo federal. Então, esse painel ele consolida um conjunto de dados do orçamento primário, característica pessoal, a estrutura de cargos e funções, a evolução do processo de transformação digital dos serviços, soluções de modernização, informações do patrimônio da União e custeio administrativo. Então, vamos seguir aqui e fazer a nossa análise. Depois acessem esse site. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas aqui é muito simples, olha, raiox.economia.gov.br. E aqui, logo abaixo, ele apresenta quais são os filtros que é possível selecionar. Então, nós temos aqui vários órgãos superiores e órgãos/entidades. Por exemplo, você pode marcar aqui algum ministério, né? Por exemplo, o Ministério da Educação, e aqui as agências, comandos, e fazer a filtragem para apresentar os dados de acordo com o filtro selecionado. A primeira análise apresentada aqui se relaciona ao orçamento primário, né? Aqui está falando concebida em parceria com a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia. A seção do orçamento primário apresenta uma revisão parcial dos valores da execução orçamentária, com um recorte focado em despesas não financeiras, despesas previstas no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social. Então, eu vou descer aqui as informações e apresentar para vocês aqui, então, em relação ao orçamento primário, nós temos no Power BI, se chama um cartão com uma informação mostrando um total, então apresenta total da dotação inicial, também tem um dotação anual. Aqui um gráfico de colunas, né, de barras que mostra a composição da dotação inicial. Outros cartões mostrando totais. Aqui ele apresenta orçamento primário discricionário, orçamento primário obrigatório e emendas parlamentares. Abaixo também temos esse gráfico, é até possível aqui expandir o objeto. Quando clica na lupa é possível expandir. E ainda assim, interessante, ele não atualizou com as informações.
Nós temos aqui também vários cartões mostrando tanto totais em relação, por exemplo, despesas correntes e o percentual dessas despesas, encargos de pessoal, o total e o percentual, investimento, o total e o percentual. E quando a gente posiciona o mouse e clica nessa interrogação, apresenta aqui alguma informação, né? Por exemplo, o valor em reais do orçamento atual do grupo da natureza de despesa, 4 investimentos, ou seja, despesas para aquisição ou construção de bens. Aqui, logo abaixo, eu tenho aqui um gráfico de barras e outros cartões. E já passamos aqui para a seção custeio. Veja que o menu superior já alterou a seleção. Subi mais um pouquinho, olha, orçamento primário. E agora aqui, automaticamente, entramos em custeio administrativo. Logo, nós temos um texto explicativo que fala aqui da classificação das despesas com custeio administrativo, obedece o plano de contas aplicado ao setor público, elaborado aqui pela Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados disponibilizados nessa seção são extraídos do Sistema Integrado da Administração Pública Financeira do Governo, que é o CIAF, e consolidados pela SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Então, o que nós temos aqui em relação a custeio administrativo? Temos o total, a média. Então, o objetivo aqui da nossa análise de painel público é visualizar como as empresas, como aqui no caso os órgãos públicos, estão apresentando seus dados, divulgando essas informações por meio de ferramentas tecnológicas. Aqui nós estamos visualizando em gráficos de linha, usando cartões, sempre muito bem explicado. Aqui no menu, na legenda, nós temos em azul 2021, em vermelho 2020, falando aqui de total de gastos por mês. A gente percebe aqui que em 2021 o gasto estava bem menor, chegou a um ponto a ficar maior e igual e ainda continua um pouquinho mais elevado. Nós temos aqui também esse gráfico que seria de indicador, né? Muita gente fala aí que é o termômetro. Não é esse nome. Vou lembrar o nome aqui e vou falar para vocês. Mas é um gráfico aqui que mostra o indicador. No centro ele está apresentando a média geral e aonde está atualmente, né? A média atual, digamos assim. Ficou com o mesmo nome, mas para quem entender a interpretação, sabe interpretar, a gente consegue sim chegar nessa observação, que da média geral nós temos aqui a média atual. Também temos aqui gráfico de barras, apresentando o detalhamento de itens de despesa. Temos aqui uma tabela, digamos assim, apresentando o nome do órgão, o total de gasto e o total do órgão e entidade. Trata-se do detalhamento das despesas por órgão. Logo abaixo, falando aqui em questões pessoal, né? Elaboração a partir de uma parceria com o órgão central do Sistema Pessoal Civil da Administração Pública Federal, que é o CIPEC, e fornecendo aqui informações a nível do pessoal. E nós temos aqui esse gráfico, ele é bem interessante, que é o cascata. Ele apresenta em barras a quantidade, por exemplo, com um vínculo, observa-se que é a maior quantidade, sem vínculo, bem pouco. Temporários aqui entram em segundo lugar, depois de com um vínculo. Também temos aqui pessoal, requisitados e sem informações. E a última barra apresenta o total.
Aqui à direita nós temos também alguns indicadores importantes, né, que mostra o percentual, 85,04% do pessoal está contratado com um vínculo com o Ministério. Aqui abaixo, servidores cedidos. E temos a informação aqui de servidores cedidos de fora da administração pública federal, que é a maioria, e de dentro da administração pública federal, e o total. Estagiários, temos um número total e o percentual em relação à média geral. Força de trabalho por sexo. É possível perceber aqui visualmente, não muito, mas em relação aos números é possível verificar que a força de trabalho masculina é maior do que a feminina, mas assim, não é tão distante. Aqui a diferença seria 9 aproximadamente, né? 9%. Força de trabalho por faixa etária. É possível identificar que a maioria da força de trabalho está aqui entre os seus 31 e 40 anos. Então é importante, algumas informações são importantes até para a tomada de decisão. Quantas pessoas aí já estão acima dos 60 anos, próximos da aposentadoria e assim por diante. Força de trabalho até 30 anos, então aqui abaixo nós temos os números em relação aqui aos gráficos de barras apresentados, o percentual em relação à média geral. Força de trabalho por nível de escolaridade, então muito interessante. Quantos de nível superior aqui, a maioria. E a força de trabalho por nível de escolaridade do servidor, né? No caso aqui, a pós-graduação aqui é a maioria. E quando se trata de escolaridade do cargo, nós temos mais cargos de nível superior, seria isso. Força de trabalho por nível de cargo. Agrupamento de cargos efetivos no órgão ou entidade. Nós temos aqui a quantidade de agrupamentos, a quantidade de cargos efetivos. E nos agrupamentos de cargos efetivos também é possível você fazer filtros, né? Por exemplo, aqui vamos ver a AGU, Agência Geral da União. Quando eu seleciono 2 vezes, deixa eu ver se é possível fazer um filtro aqui. Acho que esse filtro não está sendo aplicado aqui na página. Passando para a próxima parte aqui do menu, cargos e funções. Então, em cargos e funções é possível ver a distribuição dos níveis, né, de cargos e funções, e quantos estão ocupados e quantos estão vagos. Muito interessante. A nível de DAS, nós temos aqui a quantidade de 10.425 DAS ocupados, que seria em azul, e em cinza os vagos, que no caso 612. FCPE, a quantidade de FCPE ocupadas, 12.264. E quantas vagas? 1.165. E aqui acima ele apresenta o total. Outros, aqui nós temos aqui outras informações. E aqui nós temos NE, DAS, FCPE, outros. Aqui a quantidade de números. E esse número é sempre falando do total. Se a gente somar DS ocupado com DS vago, vai dar aqui os 11.037. Agora aqui por ocupação, é possível ver que 88,38%
dos cargos e funções estão ocupadas e apenas 11,62% estão vagas. Ocupação por sexo. Então, é possível identificar que a maioria dos cargos e funções são ocupadas por homens e aqui uma quantidade bem menor de mulheres ocupando esses cargos. A diferença aqui é grande, né? Ocupação de cargos de direção por sexo também é possível ver aqui uma grande diferença quando a gente fala de DS5, a maioria são homens, e DS6, a maioria são homens também. Em relação a DS6, 76,09% são homens e 23,91% apenas ocupado por cargo por mulheres. Ocupação de classificação. Ocupação dos cargos de direção e assessoramento superiores. Então, aqui nós temos, em relação a DS5 e DS6, as atribuições, aqui a quantidade de cargos vagos e ocupados. Ficou repetido ali, né? Também temos tabelas falando de distribuição por órgão. Muito interessante. Vamos ver se a gente encontra aqui algum ministério. Não, aqui a gente só está no nível de fundação. Fundação, centro. Ok. Vamos ver aqui. Agência Nacional de Águas tem um total de 211. Vamos só subir aqui. Distribuição, né, de funções por órgão, sendo... e aqui os tipos, né, de funções distribuídas e a quantidade. FCPE, FCT e assim por diante. Detalhamento de cargos por níveis. Aqui, quando se trata de FCT, né, quando se trata de FCPE, que é a maior quantidade, observando aqui por alto. Apesar que nós temos aqui FG, tudo bem que a quantidade é maior de FG, né? E ele mostra aqui a quantidade do percentual ocupado. Partindo para o patrimônio da União, aqui trata-se de imóveis, né? Falando aqui do patrimônio imobiliário da União. Então, a União tem um total de 50.838 imóveis, sendo 49.401 próprios e 1.437 locados. E órgãos por entidades, aqui entra em detalhes, é possível identificar que o Ministério da Economia está aqui no topo, com 17.192 imóveis, acredito que características, né, total de imóveis, por ser um ministério muito grande. E no DF possui aqui uma grande quantidade de imóveis também. Quando eu posiciono o mouse, ele fala ali, DF, total de imóveis, 10.047. Regime de utilização, uso em serviço público, regularização, reforma agrária, entrega, administração direta, imóvel funcional, em regularização, entrega, em regularização, outros, vago por uso, cessão para prefeituras, locação de terceiros, disponíveis para alienação e assim por diante. Tipo de imóveis, terreno, apartamento, fazenda. Engraçado ver a quantidade de terrenos aqui, né? E depois apartamentos, fazendas, casas, edifícios / prédio, aeroporto, gleba, residência, outros, reserva, escola, quartel, sala, universidade, hospital,
represa, espelho d'água, farol, galpão, estação, complexo, estacionamento, armazém, conjunto, ilha ou ilhota, parque, base, loja, delegacia, faculdade, pátio ferroviário, açude, museu, 80 museus, porto. Então, bem interessante aqui a quantidade de imóveis da União. Cais, oficina, presídio. Aqui chega aqui pontes, convento. Mostra aqui a quantidade. Muito interessante. Agora partindo aqui para o próximo item do menu, falando da transformação digital. Então, muito falado, né? Aqui está falando o pactuados por meio dos planos de transformação digital pactuados pelos órgãos e entidades com a Secretaria de Governo Digital, o Ministério da Economia. Essa seção apresenta um resumo dos esforços do governo federal no âmbito da Secretaria de Transformação Digital, com o objetivo de simplificar o monitoramento, a avaliação e, sobretudo, o acesso aos cidadãos aos serviços públicos de uma forma digital, né? Então, é possível identificar aqui, ó, muito importante, nesse gráfico de cascata, a quantidade de serviços digitalizados por situação, né? Por exemplo, nós temos aqui, ó, serviços digitalizados, 3.258, em digitalização, 383, não iniciada, 695, não digitáveis, 72. E essa última barra apresenta o total. Percentual por situação, 73%, praticamente 74% dos serviços digitalizados. Parabéns por isso. Nós temos aqui cartões apresentando totais, aqui economia anual realizada pelo governo, economia anual realizada para a sociedade e demanda anual. Esse gráfico de linhas apresenta 3 linhas. A linha azul, pactuados, linha rosa, transformados e linha amarela, meta global. Então, é possível ver que sempre estão aqui acima da meta, muito interessante, desde quando iniciou-se aí, digamos assim, a digitalização, que foi aqui no primeiro trimestre de 2019. E aqui abaixo nós temos a quantidade de trimestre, falando aqui também do futuro, né, que no quarto trimestre de 2022, no próximo ano, qual é o previsto aí, o que está estimado para digitalização de serviços. Quantidades por área temática, então a educação aqui é a quantidade maior. Logo vem saúde e vigilância sanitária, finanças, energia, infraestrutura, agricultura, trabalho não informado, empresas, ciência e tecnologia, cultura e assim por diante. A menor quantidade aqui, meio ambiente. E passando aqui para a última e não menos importante, falando de soluções de modernização. Né? Estão organizadas informações sobre adesão e utilização de serviços compartilhados e outras iniciativas voltadas à inovação institucional, otimização de processos, redução de custos e aumento da transparência na administração pública federal. Então, muito interessante. Vamos visualizar aqui a nível de modernização as soluções de modernização do governo federal. Então, nós temos aqui Táxi Gov com 49,19%. Logo vem o Transforma Gov, Rede Mais Brasil, Almoxarifado Virtual, PEI, Planejamento Estratégico Institucional, Pague Tesouro. Se posicionar a seta, tem até uma explicação aqui, ó, indicador sim ou não, sobre a integração de serviços digitais prestados pela Administração Pública Federal que estão integrados com a plataforma de pagamento do governo, que é o Pague Tesouro.
Processos Eletrônicos Nacional, então tem aqui o PEN, Sistema Processo Eletrônico, o barramento PEN e o portal Protocolo Integrado. Também temos uma lista de soluções por órgãos e entidade. Também temos a migração para o governo, a quantidade prevista de portais migrados, né? Migrados aqui para o gov.br, que será, né, o local único, né, de consulta a portais do governo federal, quantidade de portais migrados, e aqui nós temos um percentual bem grande já atingido. Detalhamento por órgão / entidade. Então tem uma lista enorme aqui de órgãos. E finalizamos a nossa análise, chegamos aqui ao final. Também tem a opção aqui de compartilhar em redes sociais. Se a gente clicar em um desses gráficos também é possível ele expandir, mas infelizmente não está atualizando aqui essa página. Mas o painel de raio-x é muito interessante, está disponível para vocês acessar e descobrir aí, conhecer um pouco da administração pública federal, entrando em detalhes numéricos, falando aqui de quantidades e valores. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!